Hoje nós queremos meditar no versículo, nós estamos no versículo 5 do Salmos 23, aleluia. O Salmos 23 é um dos salmos mais célebres da Bíblia Sagrada. O Salmo 23 você encontra exposto em salões de belezas, oficinas, nas casas. Você encontra os Salmos 23 expostos nos carros das pessoas. E lá você encontra assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre. E você encontra muita gente a usar esse texto, o Salmo 23, mas na verdade pouca gente sabe de fato o que o Salmo 23 transmite para nós. Aleluia! Então eu quero convidar os irmãos hoje a fazer uma interpretação do Salmo 23, mas hoje no Salmo 23 talvez um dia eu faça algo mais exaustivo, mas hoje eu quero que nos foquemos no versículo 5, porque o versículo 5 do Salmos 23 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que esse texto tem de especial nos transmitir? O Salmo 23 é um salmo muito querido para a cultura judaica, para os judeus, para os hebreus, porque o Salmo 23, eu não sei, deve ter provavelmente mais de 100 palavras no texto que nós acabamos de ler, mas escrito no original, no hebreu, o Salmo 23 tem apenas 56 palavras. Ele está escrito em 7 versos e cada verso tem 8 palavras. Assim sendo, 8 vezes 7 faz 56 palavras. E esse número 7 é um número da excelência, poeticamente é um número perfeito para os hebreus. E nós estamos aqui diante do rei Davi. O rei Davi é um poeta, e esse poeta é chamado de cantor moro, o cantor preferido, o cantor ícone, que é o inspirador. E ele escreve esse salmo com profundidade, porque os salmos que Davi escreve, que estão catalogados no livro de Salmos, eles estão catalogados em 3 dimensões. E esse é um daqueles salmos que apresenta as 3 dimensões com que Davi escreve. E nesse salmo que Davi escreve, ele fala com Deus, ele fala de si e ele fala para as pessoas. Ele fala desse jeito, nesse Salmo de Davi. E o Salmo de Davi tem uma profundidade, porque depois de você ler todo o Salmo, você volta para o princípio e você percebe que tudo isso que Davi está a explicar acontece na vida dele, porque o Senhor é seu pastor. Então, se tivéssemos que dar um tema ao Salmo 23, o tema seria a experiência de ter Deus como pastor. Se tivéssemos que dar um tema, seria a experiência de ter o Senhor como pastor. Ele é pastor de todos, mas nem todos se deixam pastorear por eles. Então, talvez o mais sensato seria dizer a experiência daqueles que se deixam pastorear pelo pastor. Porque Davi, quem fala nesse salmo não é Deus, mas quem fala nesse salmo é Davi. E é Davi quem declara que o Senhor é o meu pastor. Ok? Lord is my shepherd. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que prestar atenção aí na desinência, que está a dizer o Senhor é o meu pastor, que está a particularizar o meu pastor. Esse verso aqui, o Senhor é o meu pastor, em hebreu são apenas 2 palavras.
E ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é, 3 palavras, o, 4, meu, 5, pastor, 6. No hebreu são só 2 palavras. Eles usam apenas 2 palavras para dizer: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Por que ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor? Nós temos que prestar atenção nesse fato, porque nós lembramos quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava a pregar e todo mundo abandonou a Jesus. Eles falaram assim: duro, esse sermão é muito duro, quem pode ouvi-lo? E todo mundo abandonou a Jesus, mas lá ficaram os discípulos. E Jesus olhou para os discípulos e disse: então, e vocês não vão embora? Eles disseram assim: a quem mais iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu li várias vezes esse versículo, mas eu pensava que está escrito: aonde mais iremos, e só tu tens as palavras de vida eterna. Porque quando o texto diz que eles abandonaram a Jesus, dá a ideia que foram para um outro lugar. Então quando eles perguntam, a gente fica com aquela perspectiva de que eles perguntaram: aonde mais iremos? Aí a irmã Valdirene, a partilhar comigo, ela disse: não é aonde mais iremos, é a quem mais iremos. Porque se fosse aonde, a Bíblia falaria de um lugar, mas como diz a quem mais iremos, fala de uma pessoa. Aleluia. Vocês não vieram aonde, vocês vieram aqui. Não, deixa eu repetir. Nós não viemos aonde. Normalmente nos perguntam: vás aonde? Mas na verdade eu não vou aonde, eu vou aqui. Nós não viemos aqui à procura de um lugar confortável e sossegado, mas nós viemos aqui à procura de uma pessoa que nos conforta e nos sossega. E essa pessoa chama-se Jesus, e Ele está aqui. Aleluia. Então ele diz: a quem mais iremos? Se nós interpretarmos também o versículo que diz: o Senhor é o meu pastor. Porque muita gente lê: o Senhor é meu pastor. Não, é o Senhor é o meu pastor. O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará. Ele está a declarar quem é o seu pastor. Para nós entendermos o que há no versículo 5, deixa-me explicar o que há no versículo 2, 3, 4 e talvez depois no versículo 6 para terminarmos. Mas deixa ler. O versículo 2 está a dizer assim: deitar-me faz em pastos verdejantes. Quando o Senhor é teu pastor, Ele te faz deitar em pastos verdejantes. E aqui é uma metáfora. Quando Davi fala: o Senhor é meu pastor, coloca Deus na condição de pastor, e ele se coloca na condição de ovelha. Então ele está a usar o exemplo de um pastor que apacenta o rebanho menor, que são as ovelhas, e ele se coloca na condição de ovelha. Só que ovelha se deita em pastos verdejantes. Agora, trazendo isso para a tua vida, Deus não te leva no capim. Esses pastos verdes que a Bíblia está a falar para a ovelha é capim. E a pessoa que quando lê o Salmo fica na expectativa de que o Senhor também lhe faz deitar no capim. Aleluia. E ele então procura uma relva bonita, um capim, se deita lá: o Senhor é meu pastor. Não, lá é você que se deitou, não é o Senhor que te faz deitar em pastos verdes. Aleluia. E tem irmãos que estão a se deitar no capim e estão a sentir mesmo: o Senhor me faz deitar em pastos verdes. Não, esse Senhor não é o Senhor. Esse é aquele Senhor lá do teu bairro, sei lá, aquele tio aí. Mas ele está falando: deitar-me faz em pastos verdejantes. Está a usar a metáfora da ovelha. O que é pastos verdes para você? Para você entender o que é pastos verdes, você precisa entender o que pasto verde representa para a ovelha. Para a ovelha, quando encontrou pastos verdes, encontrou alimento. A ovelha, aonde se alimenta, é onde ela depois se deita também para descansar quando está repleta. Então, quando a Bíblia fala de pastos verdes, está a falar de suprimento, sustento, mantimento. Está a falar de bênção, está a falar de prosperidade, porque não é só pastos, pastos são muitos mais. O salmista faz menção de que deitar-me faz em pastos verdes. Quando você descobrir isso, você então vai entender que na tua vida o interesse de Deus não é só te levar aos pastos,
mas é te levar até pastos verdes. O que é que eu estou a querer dizer? Eu estou a querer dizer, meu irmão, que Deus se importa com o bem-estar de cada pessoa que aqui está. Se você está a viver mal já há muito tempo, bate, preste bem atenção se você está a se deixar ser pastoreado por Deus ou não. Porque eu disse, de todos ele é pastor, mas nem todos se deixam pastorear. Essa experiência aqui é a experiência de pessoas que se deixam pastorear pelo Senhor. Porque ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, deitar-me faz. Só a ovelha, ele está dizendo, deitar-me faz, não está dizendo eu vou e se deito nos pastos verdes, não. O Senhor me faz se deitar. Quer dizer, só quando, aqui está a falar de dependência, o salmista está a mostrar a sua dependência a Deus. Como o povo de Israel, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir a lugar nenhum. Aqueles que são dependentes de Deus, não dão um passo nem para a esquerda, nem para a direita. Eles, aonde o Espírito me levar, eu irei. Porque como Jesus ensinou, o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, o Espírito da carne é carne. Ele diz assim, o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quando você é nascido do Espírito, você não é guiado segundo o teu entendimento, mas você é orientado segundo a vontade de Deus. E ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, quando te pastoreia, ele não faz com que te falte nada. Muita gente não interpreta isso, mas por que tem que ser assim? Não me falta nada se a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pobres de espírito. Se a palavra de Deus diz, bem-aventurados sois vós quando sofredes, não sei o que, perseguição em meu nome. Não é sofrer fome, porque não estás a sofrer em nome de Deus. Ou você é preguiçoso, ou alguma coisa, sei lá. Está dizendo, perseguição em meu nome. Ah, porque não? A palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você nem está a seguir a Jesus Cristo. Está a usar esse argumento para justificar a tua pobreza. Muita gente está mal na vida e tenta se confortar nesse mal-estar em Cristo. Não, irmãos, Jesus, ele quando se torna pastor das nossas vidas, a primeira coisa que ele quer fazer em nós é nos colocar em pastos verdes. Se isso não está acontecendo, há uma grande probabilidade que você não está a se deixar ser pastoreado pelo Senhor. Porque presta atenção, quando eu estou diante de Deus, o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar, porque o Senhor é meu pastor. São duas dimensões que nós vivemos na vida cristã. Na dimensão em que recebemos e na dimensão em que damos. Você não pode dar sem o quê? Receber primeiro. Na dimensão de receber, o Senhor nos abastece totalmente. Na dimensão de dar, é aí que a Bíblia diz, renuncia a si mesmo. Eu renuncio o meu conforto para fazer alguém estar confortável. Eu dou tudo de mim para que alguém esteja bem, dou a minha vida, como o apóstolo Paulo, embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, renunciamos a nós mesmos. Aqui padecemos porque a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas pelas suas ovelhas eu estou a dar a vida porque sou pastor. Mas quando eu me volto para o meu pastor, eu sou sustentado, nada me faltará. Não, mas isso é só para os pastores, não. O Senhor é o meu pastor. Você já prestou atenção? Davi não é pastor. Davi não é sacerdote. Havia uma hierarquia aí nesses tempos de rei, sacerdote e profeta. Davi era um rei. É como se fosse nos dias de hoje um presidente cristão que teme a Deus. Era o presidente da República de Israel. Tinha pastores lá, ele era presidente da república. Muita gente pensa que Abraão era pastor, profeta. Não, Abraão era um empresário. Está me entendendo? Abraão era um empresário. Abraão tinha a empresa dele, o gado dele. Então esse homem que se chama Davi, ele está falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
o Senhor é meu pastor e me sustenta, e eu sou pastor e sustento, mas eu vou sustentar como dar a vida, porque se eu não sou pastor, é evangelizar. Quando você evangeliza, estás a dar a vida, a renunciar a si próprio, renunciar à sua reputação, falar de Jesus nos teus colegas, teus amigos, tua família, nas redes sociais, você falar de Jesus. Aí você viver para Jesus, fazer a obra de Deus, ser ministro, dispenseiro da glória. Então ele está a dizer: deitar-me faz em pastos verdes. Se você deixa ser pastoreado pelo Senhor, Ele vai te fazer deitar em pastos verdes. Na tua cama, na tua casa, a tua cama não pode ser simplesmente pasto, tem que ser pasto verde. O sofá da tua casa não pode ser um simples pasto, tem que ser pasto verde. Está entendendo? A comida que vem à mesa da tua casa não pode ser pasto seco, tem que ser pasto o quê? Verde. Se você é pastoreado pelo Senhor, Deus está nos ensinando nessa noite que Deus quer dar pastos verdes a você. E depois ele disse: guia-me mansamente às águas tranquilas, porque a ovelha depois de comer, ele tem sede, mas como está repleto, Deus lhe guia mansamente às águas tranquilas, e lá refrigera a minha alma. Quando o salmista está a falar refrigera a minha alma, vê que primeiro o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma. O hebreu, dos significados da palavra alma, quando está a falar de alma, ele está a falar essa parte da garganta onde ele sente o refrigério. Quando você bebe uma água fresca, você sente a frescura aqui, né? Quando você está a beber, é essa parte que chama alma. E quando ele diz refrigera a minha alma, está dizendo, de tanto eu estar sedento, ele refrigera a minha alma. Quer dizer que o Espírito Santo é refrigério para aqueles que são pastoreados por Deus. É por isso que nós chamamos uma gasosa de refrigerante, porque gasosa bebe-se fresco. E quando você bebe, você sente um refrigério. Normalmente alguém que passou o dia debaixo do sol e ele chega num lugar que é água, ele pediu uma água fresca, quer uma água fresca, bem fresca, porque ele está à procura de quê? De um refrigério. Ele diz, refrigera a minha alma. Continua ele a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 3, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando diz que o Senhor guia-me pelas veredas da justiça, aqui em outras versões diz, guia-me pelo caminho reto, por amor ao seu nome, fala do cumprimento da promessa dele. Deus é fiel, porque a palavra de Deus diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete algo, ele vai cumprir, mas Deus cumpre por amor ao seu nome. Quando está a falar, guias-me pela vereda da justiça, não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. Na justiça de Deus, qual é? Eu errei. E quando errei, eu não sou mais merecedor do agir de Deus. Mas Deus põe de lado o meu erro e ainda assim me abençoa 2 vezes mais do que eu esperava. Essa é a justiça de Deus. Porque às vezes os homens quando têm expectativa na justiça de Deus, eles estão à espera que Deus vai fazer alguma coisa, mas a justiça de Deus é o contrário do que nós realmente pensamos. Então ele está dizendo, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. E no versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agora começa a ganhar sentido já o versículo 5, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Quando ele está falando assim, o hebreu chamou o vale da sombra da morte de escuridão. Para o hebreu, escuridão representava um lugar aonde você entra sem expectativa de existir ou de voltar. E ele está dizendo, ainda que eu entrasse naquele lugar que as pessoas só entram, não voltam mais, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tem algo, todo mundo quando está à beira da morte tem medo.
maior parte das pessoas à beira da morte confessa os seus pecados. Tem documentários no YouTube sobre o corredor da morte. Algumas narrações do que é que acontece naquela altura em que alguns estados, nos Estados Unidos da América, ainda existia, aplicavam a pena capital. E a pessoa, antes de ser decapitado, antes de ser trucidado, eletrocutado ou enforcado, ele ia para o lugar do extermínio. E uma noite antes de ser exterminado, ele tinha direito pelo menos à última refeição, à última oração, tinha direito à última cada coisa, a última isso, última isso, última isso. Mas antes mesmo de ser morto, uns 10 minutos antes, entrava lá um capelão naquela sala de execução. E na sala de execução entrava um capelão, um sacerdote, porque fez-se um censo e perceberam que todo mundo à beira da morte tinha necessidade de confessar. E um milionário americano chegou para Billy Graham e disse assim: Dr. Billy Graham, a vida parece ser uma ilusão, a gente tem tanto dinheiro, conquista a fama, mas parece que todos nós chegamos arrependidos nos auspícios da morte. Será que tem um jeito de eu chegar à beira da morte sem arrependimentos, chegar à velhice? Por que as pessoas chegam? Porque o assombro da morte nos remete a um medo intenso. Por que as pessoas têm esse medo? Porque as pessoas sabem que depois da morte vem um juízo. E esse juízo nos dá acesso a 2 lugares, seu inferno. Até o ateu sabe disso quando está nos auspícios da morte. Ele sabe que eu terei recompensa, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, e as pessoas têm medo disso. Muitos, até mesmo aqui no Hospital Central, chamam padres, chamam pastores, até com familiares, confessam e rezam, porque têm medo. Mas o salmista está dizendo assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por quê? Qual é a maneira de chegarmos nos auspícios da morte sem medo? É simples. Ele diz: por que ele não tem medo de passar no vale da sombra da morte? Ele diz assim: porque tu estás comigo. Se você anda com Deus todos os dias da tua vida, você não vai ter medo quando você estiver à beira da morte. A morte não vai constituir medo na tua vida, porque a morte só constitui medo para aqueles que estão sem Deus. Porque quando eu estou a andar com Deus, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque eu sei que Deus está aqui. Jesus venceu a morte e Jesus é a vida, e Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, certamente viverá. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele mesmo entrou no inferno e tragou a morte. Ele disse assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? É por isso que quando nós andamos com Deus, nós não tememos a morte. Temer a morte é para aqueles que se lembram de Deus na última da hora. Mas nós que andamos com Deus a qualquer hora e momento, ainda que o bruxo coloque e faça um ritual para ver acidente na estrada onde eu vou passar, não temerei mal algum. Ainda que o bandido vem e me aplaca com pistola na minha testa, eu não temerei mal algum. Não é porque eu tenho um colete antibala, não é porque eu tenho um feitiço, não. É porque Deus está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não estou. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É por isso que a Bíblia diz assim: você vai impor a mão sobre os enfermos, vai pregar o evangelho, mas escuta aqui: se te derem comida e você beber alguma coisa venenosa, dano algum te fará, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quantas vezes o Senhor me livrou. Não é porque eu fui tão inteligente ao ponto de me esquivar de um bandido, não é porque eu fui tão inteligente ao ponto de me livrar quando eu estava para me enforcar nas águas. Não é, não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, escuta aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, ainda que eu estiver, eu não estou a dizer que não vou morrer,
Eu só estou a dizer que eu não vou sentir medo da morte. Está entendendo? Ainda que eu tiver com uma doença terminal que me coloca nos auspícios da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É importante nós termos em conta com quem vamos, com quem estamos andando, porque a pessoa mais importante com quem você pode contar nos momentos mais difíceis da tua vida é Deus. Podes andar com teu irmão, teu filho, tua esposa, tua família, teu amigo, mas a vida vai te levar numa porta em que só se entra um a um, sozinho. Ninguém mais pode entrar, mas eu sei que naquela porta eu não entrarei sozinho, eu entrarei de mãos dadas, porque tu estás comigo. Ele começa a falar disso. Agora, o salmista, quando chega no versículo 4, ele já começa a falar de perigo. Ele está falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se Davi teve uma experiência de perigo, mas aqui está a falar já de perigo. Porque muitos de nós às vezes estamos expostos a muitos perigos, até mesmo nesse momento. Nós estamos expostos a um perigo mundial que se chama coronavírus. Embora muita gente diga que é muita fumaça para pouco fogo. Nós estamos expostos a esse perigo. Estamos expostos não só a esse perigo, porque até especialistas dizem que em Angola a malária mata mais do que o coronavírus. Nós não estamos só a esse perigo, como todos os dias ouvimos no noticiário que alguém foi assassinado, foi raptado, acidente, morreu instantaneamente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, incêndio. As pessoas morrem, as pessoas sofrem, as pessoas são atacadas. Estamos expostos a esse perigo. E às vezes esses perigos nos levam muito perto da morte. Mas o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não... Muita gente na hora da morte treme, é porque você não andou com Deus. Quando você anda com Deus, nos auspícios da morte você não tem nada a temer. Aleluia. Então ele aqui já começa a falar do perigo, e ele diz assim, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado de Deus. Vara era um caniço curto que o pastor usava para endireitar as ovelhas, endireitar o caminho, ou qualquer perigo que tentasse se aproximar às ovelhas, o pastor usava a vara. Se tentasse aproximar um urso, um chacal, um leão, ele usava a vara dele para chutar os inimigos. Vara, escuta aqui. Mas na outra mão ele tinha o cajado. O cajado era mais comprido que a vara, e lá no final tinha uma argola. Significava que quando a ovelha está a se afastar do caminho num lugar de perigo, ele pega o cajado, estende, a argola põe aqui na cabeça e traz de volta a ovelha. E o salmista se põe na condição de ovelha, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muita gente tem medo da vara e do cajado de Deus, mas quero nessa noite te dizer que a vara e o cajado de Deus não são para te meter medo. A vara e o cajado de Deus nos consolam. Por quê? Porque a vara de Deus nos protege. Porque muita gente tem medo do castigo de Deus, da repreensão de Deus, da correção de Deus, mas a correção de Deus nos protege. Quando um pai está a corrigir o seu filho, está a proteger esse filho de um perigo. A vara de Deus nos protege a correção. Quando Deus te diz, não anda, mas assim, não anda. Não fica com esse homem, não fica. Não vai ali, não vai. Você depois andar, mas quando eu olho para a vara e o cajado de Deus, me trazem consolo, porque eu sei, quando o perigo se aproximar, com a vara dele, ele exclui, ele chota o perigo, e com o cajado dele, quando eu estiver a me afastar do caminho, ele pega o seu cajado e me traz de volta ao caminho. É por isso que a vara e o cajado me consolam. Agora escuta, vamos para o versículo que eu quero pregar, já que agora o salmista está a falar de perigo, que é o versículo 5, onde ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na lei judaica, na tradição judaica, havia um valor que eles chamavam de lei do anfitrião. Lei do anfitrião era a lei que protegia os menos favorecidos. Se você está bem na vida,
protege alguém que é menos favorecido. Isso aconteceu com Ló. A Bíblia diz que os anjos tomaram a forma de homem e foram na casa de Ló para tirar Ló daquela cidade. E quando foram tirar Ló daquela cidade, naquela cidade eram tão perversos que os homens daquela cidade eram gays, queriam fazer sexo com os anjos. E os anjos falaram assim, o Ló disse assim, eu tenho 2 filhas, façam só sexo com as minhas filhas, mas por favor, deixai em paz estes homens. Estava a falar dos anjos. Disse, eu vos dou as minhas 2 filhas, mas deixai em paz. Escuta aqui. Naquele momento, aqueles anjos vestidos de homem, é como se estivessem em perigo. Eles têm poder, os anjos têm, mas estavam na forma corpórea. E isso acontecia quando um judeu está recebendo um estrangeiro, alguém que tem menos favorecido, ele tinha o dever de proteger essa pessoa. E Ló estava, e quando Davi faz isso, ele está pensando na experiência de Ló. Diz assim, façam só sexo com as minhas filhas, mas esses homens lhes deixam em paz. Eles serão gays. Não façam isso. Ele mete os anjos na mesa dele. E quando mete os anjos, ele faz um banquete com todas as especiarias na sua mesa. E quando põe um banquete, ele pega o óleo e com o óleo unge a cabeça daqueles homens, os anjos. Quando eras convidado para um banquete e te ungem com óleo, significa que és um convidado especial. E depois de ungí-los com óleo, quando vai lhes servir o vinho, aqueles anjos na mesa, quando vai lhe servir a bebida, ele serve a bebida até o copo transbordar, até o vinho começar a cair por fora. Isso significa honra e abundância. Significa que és bem-vindo aqui. É por isso que você vai ver aquela mulher que quebrou o seu vaso de alabastro aos pés de Jesus e derramou o seu vaso de alabastro. Isso estava a honrar a Jesus. Quando Ló fez isso, é isso que ele estava a dizer ali. Quando eu estiver num lugar de perigo, o salmista está a dizer, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vírgula. Unges a minha cabeça com óleo, enquanto as pessoas tentam me destruir, a depressão tenta me matar, o estresse tenta me frustrar, a ansiedade tenta me desesperar. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cálice, o copo aonde iriam lhe servir a bebida, transborda. O que é isso? Isso aqui, essa atitude veio se materializar na presença de Jesus. Todos nós, seres humanos, estávamos em perigo. O diabo queria nos arrastar para o limo do inferno, mas Deus disse assim, por favor, não façam mal a esse meu filho, não façam mal no Isaac, não façam mal na minha filha, não façam mal no Yuri, não façam mal nele. Eu vos dou o meu único filho. Podem fazer com ele o que vocês quiserem, mas não façam mal nele. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós estávamos em perigo, mas Jesus Cristo nos fez convidados de honra. Ele disse, venham, eu posso vos dar o meu filho que é santo. Pegam aquele, ele crucifica, ele mata, ele cuspa, façam o que quiser, mas por favor, deixa o Pilates entrar. Deixa ele entrar na minha mesa, deixa ele se assentar à minha mesa. Enquanto o mundo jaz, os demônios rangiam os dentes, o diabo áspero por te devorar, Jesus Cristo lá no céu, ele está a despejar o azeite na tua cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. Você está na mesa de festa. Escuta aqui, enquanto Ló oferecia a sua filha para ser sacrificada pelos anjos que ele estava a receber, filhas virgens de Ló, elas eram virgens. Enquanto ele oferecia as suas filhas, enquanto Ló oferecia as suas filhas, estava a receber os anjos. Ló nem sabia qual era o propósito daqueles anjos. É isso que Deus fez por você.
O mundo queria te tragar, queria te devorar. As atribulações eram para te matar. Hoje você não estaria aqui saudável, você não estaria feliz da vida. Mas Deus disse assim: por favor, eu amo tanto esse meu filho, eu amo tanto essa minha filha, ninguém lhe faça mal. Eu vos dou o meu único filho que é santo, o nome dele é Jesus. Por isso Isaías capítulo 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que hoje nós dizemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me fez se assentar na mesa de honra. Eu antes era escravo, mas agora não, eu sou convidado de honra. É por isso que Jesus Cristo disse: eu vou, mas se eu vou, eu voltarei outra vez. Vou preparar-vos um lugar para quê? Para as bodas do Cordeiro. Vai haver bodas do Cordeiro quando ele vier buscar a sua igreja. Ele deu o seu único filho. Mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Toda essa experiência que Davi viveu como ovelha do Pai, hoje você também pode viver essa experiência. Você pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o teu pastor deu o seu único filho por você. A todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Meu pastor é o meu Pai, meu Pai é o Senhor Jesus, meu Pai é Deus. Depois de se assentar à mesa, ele nos derrama azeite. O que é isso? É o que o apóstolo Paulo disse: embora exteriormente estejamos sendo desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, de glória em glória, de noite em noite. Quer dizer, enquanto as tribulações tentam te matar, te afogar, te fazer desesperar, desistir de sonhar da vida, das pessoas que você ama, Deus está derramando em ti uma unção. Ele unge a minha cabeça com óleo. Deus está ungindo a tua cabeça com óleo. Enquanto muita gente está expectante para te ver cair, esse já vai cair, já vai ficar desesperado. Deus está ungindo a tua cabeça com óleo. Mas Ele está ungindo a minha cabeça com óleo. Alguma coisa está a se perder, alguma coisa está a aumentar. Podem dizer: eles não vão a lugar nenhum, porque eu não vou mais lhes apoiar. Não esquece, Ele unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça. Depois que ungiu a minha cabeça com óleo, estou na mesa, presta atenção, o meu cálice transborda. Ele está me servindo e Ele não para. Eu estou a ver, pensei que Ele ia parar, mas o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Escuta aqui, se você está aqui bonito, Vivinho da Silva, saudável, alegre, não é porque por causa do teu mérito, não é porque você fez uma faculdade, não é porque você tem muito dinheiro, porque até os milionários o câncer leva à morte, não é porque você tem muita coisa, mas é por causa da bondade e a misericórdia do Senhor. Elas te seguirão todos os dias da tua vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre, porque no distante de Deus não há lugar seguro nessa terra. O lugar mais seguro dessa terra onde você está é aqui na casa do Senhor. O salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Certamente que a bondade, se eu, Emanuel, Isaac, Abel Almeida, estou aqui em frente a pregar, não é porque eu sou mais santo que o irmão que está ali embaixo, não. Não é porque eu tenho mérito ou Deus foi com a minha cara. É por causa da bondade do Senhor. A bondade dele é maior que os meus pecados. Ele não me tratou segundo os meus pecados, mas me tratou segundo a sua bondade. Não olhou para os meus erros, mas olhou para a sua misericórdia. E a Bíblia diz assim: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Ele deu seu filho por você, para você se assentar à mesa de honra, no lugar de filho. Ele te ungiu e Ele te deu de fartura. Vamos aplaudir a esse Deus, aleluia. Ele te deu de fartura, aleluia.
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Oh, aleluia! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Hoje, faça essa declaração na tua vida: o Senhor é meu pastor. Escuta, tudo isso não seria possível se o Senhor não fosse o pastor dele. Deixe-se pastorear por Deus. Não anda segundo o teu entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5. E confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando você andar nos teus caminhos te levam para longe de Deus. Mas quando você andar nos caminhos de Deus, os caminhos de Deus te levam para um lugar de paz e conforto. Deus está chamando uma ovelha que estava perdida. Nessa noite Deus está te chamando de volta ao aprisco e ao rebanho do Senhor. Volta à presença de Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Volta e tenha Deus como pastor da tua vida. Seja dependente de Deus. Declara a tua dependência a Deus. Diga a Deus: eu sou dependente de ti, assim como o povo de Israel. Eu não irei a lugar nenhum. Se o Senhor não for comigo, eu não irei a lugar nenhum. Feche teus olhos e comece a falar com Deus.